Um, dois, três. Parece que está tudo funcionando. Vamos lá. Bom, pessoal, vou começar aqui, fechar o WhatsApp para ninguém incomodar. Na última aula, então, a gente falou alguns comandos básicos do Python, tá? Falamos sobre comandos de entrada e saída, né? Print, input. Falamos sobre os conceitos de variáveis, né? Regras para nomeação das variáveis, quais são os tipos de variáveis que são aceitáveis, né? Inteiros, reais, string, booleano, tem imaginário em Python também, mas não vamos falar disso nesse curso, nem é necessário, tá? Falando sobre o comando type, né? Ele mostra informa qual é o tipo da variável. O comando help, né? Que nos ajuda ali mostrando sintaxes e parâmetros dos comandos, tá? Do próprio Python. Falando também sobre conversão, né? Como é que faço a conversão de tipos, né? De string para inteiro, string para real, qualquer tipo para string, tá ok? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Bom, tem alguém querendo entrar. Falei um pouco, voltando o comando input, né? Eu posso colocar aqui um parâmetro que é o seu texto, e aí, caso eu for trabalhar com outros tipos de valores, eu já faço a conversão do input, né? Maneiras de exibir texto e variável lá no comando print, né? A gente viu aqui as 4 maneiras, tá? Qualquer coisa, quem estiver entrando agora lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Eu vou mandar esse notebook novamente, ok? Eu só queria fechar esse notebook falando de mais alguma coisinha, né? Que é as operações de atribuição no Python, tá? Então vou mostrar aqui, ó, operação de atribuição. Atribuição é o que, né? As variáveis, atribuir valores para essas variáveis, tá? Vou colocar aqui, ó. Qualquer dúvida, volto a dizer, podem perguntar, tá, pessoal? Não precisam esperar. Professor, Oi. o senhor está compartilhando a tela? Ai, ai, obrigado. Vamos lá, compartilhar tela. Obrigado, viu? Agora sim. Então, ó, voltando a falar sobre operações de atribuição, tá? O exemplo que nós vimos até o presente momento, né? Eu tenho uma variável A que ela recebe 10, ok? Então, esse é um exemplo aqui de comando de atribuição, tá? Mas existe apenas esse? Não, tá? Em Python é possível eu atribuir o mesmo valor para várias variáveis ao mesmo tempo, tá? Então um comando como esse aqui, ó, A recebe B, que recebe C, e todo mundo recebe 0, é válido, tá? Esse comando aqui acaba sendo válido, ok? Então né, essa é a forma mais simples. Vou até escrever aqui na frente. Lembrando que depois eu ajeito, tá, pessoal? O notebook para enviar para vocês. Esse é o diversas variáveis com o mesmo valor, tá? Então esse aqui é uma outra maneira de eu fazer a atribuição, tá? E também é possível eu colocar numa mesma linha para várias variáveis valores diferentes, né? Aqui são várias variáveis para um mesmo valor, tá? E eu consigo também várias variáveis com diversos valores. Por exemplo, ó, eu quero que a minha variável A, B e C recebam respectivamente 1, 2 e 3, tá?
Então isso é possível também fazer com o Python, né? Então diversas variáveis recebem diversos valores. Deixa eu colocar aqui o recebem só no... Tá? Então também é possível fazer isso com a linguagem, tá? Por que eu falo isso? Porque vocês podem encontrar, né, esse tipo de atribuição no estudo de vocês, e aí vocês vão falar, mas o professor não falou nada disso, será que é possível mesmo, né? Tem como fazer esse comando? Então sim, tá? Então só para ficar aqui mais claro para vocês, ok? Então vou copiar aqui, ó. Comentar, ok? Então é possível fazer esse tipo de atribuição, tá? Então aqui a atribuição simples, vou colocar aqui também entre os códigos, tá? Só para ficar mais fácil, né? Mais fácil de vocês lerem, estudarem depois, ok? Então, lembrando, depois eu ajeito, né? Eu deixo o notebook mais legível, com mais textos, né? Por enquanto aqui, como é muito rápido, a nossa aula é muito curta, né? Então, depois eu faço toda a formatação direitinho. Certo, pessoal? Então, só para a gente ver aqui, para testar para vocês, né? A recebe 10, então é válido. A, B e C, aliás, desculpa, A recebe B, que recebe C, que todo mundo recebe 5, tá? E também é possível A, B e C recebe 1, 2 e 3. Só para vocês verem, né, para a gente testar aqui cada comando, né, ó, print a variável A, ele vai mostrar uma coisa, print a variável A, B e C, tá? E depois novamente, né, vou printar novamente a variável A, B e C, tá? Só para a gente executar aqui para ver as saídas, né? Tá conectando, ó, tá conectando lá com os servidores do Google, né, para rodar o nosso comando. A primeira vez ele demora um pouco, né? E aí, assim que concluir, olha lá. Então, ó, no primeiro print o A vale 10, então ele mostrou aqui o valor 10, tá? Aqui no segundo print ele mostrou A, B e C, todo mundo está recebendo o valor 5, né? Então pode ver que A, B e C, todo mundo está com o valor 5. E depois no terceiro print, A, B e C, a gente viu que, respectivamente, né, o A, que é a primeira variável, recebe o primeiro valor, que é 1. O B, que é a segunda variável, recebe o segundo valor. E o C, que é a terceira variável, recebe o terceiro valor. Tá? Então é só aqui mostrar para vocês como faço, né, uma outra maneira aí de fazer a atribuição de valores. Ok? E também, acabei de fazer aqui em cima, né, vou mostrar aqui, comentários. Né? Como é que eu comento um texto, aliás, como é que eu comento um código, né, em Python. Então vou colocar aqui, ó, comentários, tá? Vou colocar aqui entre aspas. E aí é o sinal, né, do sustenido, tá? Para comentar linhas de código, tá? Todo mundo já sabe, já deve saber que quando eu comento, né, essa linha, ela não é válida, tá? Ela não é executada na hora que eu for rodar o meu módulo, tá? Lá, o meu módulo o meu programa na máquina, tá? Só para mostrar aqui para vocês, então, vou criar um código aqui, ó, e print, vamos supor que eu vou printar olá, turma. Pode ver que ele fica até verde, né? Esse verde aqui é um código que vamos dizer que está desativado, ele não é executado.
Se eu clicar aqui, ó, ele não aparece nada para mim, por quê? Porque ele está comentado, né? Uma boa prática do uso dos comentários é para exatamente, né, a gente documentar um software, tá? Então, geralmente, eu crio uma função, né, crio um comando e lá eu falo, ó, este comando é responsável por exibir valores na saída, né? Então, olha lá, geralmente é uma boa prática, né, eu comentar trechos de código. Exatamente por quê? Para você aumentar o grau de manutenção do seu software, né? Se por um acaso você sair de uma empresa onde você desenvolveu um programa e entrar uma outra pessoa, ela sabe, né, a partir das mensagens que você deixou, dos comentários que você deixou, a outra pessoa consegue dar continuidade no trabalho, tá? Então é uma boa prática aí para quem está começando na área de programação, a gente comentar os códigos, tá? Então comentário em Python é através, ó, do sustenido, né, ou também conhecido jogo da velha, hashtag, né? Essa palavrinha aí, tá bom? Só para executar aqui para vocês, ó, ele vai mostrar o print, mas ele não vai mostrar essa linha de cima, tá? Exatamente, ela é praticamente nula, né, para o computador que vai executar as instruções, tá? Então pode ver que ele mostrou o olá turma, mas não mostrou, né, essa linha que começa com o hashtag ou jogo da velha, tá? Ok, pessoal? Eu vou, de certa forma aqui, eu vou abrir agora um outro notebook, tá? Vou abrir aqui, ó, um outro notebook que vai ser a nossa segunda aula, tá? Tá carregando. Então eu vou abrir aqui o segundo notebook. Vou colocar aqui o nome dele, né, de segunda aula. Segunda underline aula. Vocês podem ver que eu tenho um pouco de receio, né, de colocar valor, espaço, né, acentuação em nomes de arquivos, porque pode dar algum problema, pode dar alguma coisa, né, e aí mudar os caracteres, a codificação, né. Então, por isso que eu tenho a prática de nome de arquivos, nome de pastas, né, dentro desse contexto de programação, eu nunca colocar acentuação ou espaço, ok? Bom, o que nós vamos ver hoje, né? O que nós vamos ver agora? Estrutura condicional, né? Para quem está começando na programação ou para quem está aí já sabe, né? Estrutura condicional nada mais é do que o poder. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, né, professor? Tem algum grupo no Google Classroom ou uma pasta com material ou link? Jean Carlos, então, tem 2 Google Classroom, tá? Eu montei, sem perceber, o primeiro no meu e-mail, na minha conta do Google pessoal, tá? E eu não queria atrelar essa conta pessoal, né, com a parte de aula aqui, né? Então eu queria fazer com a minha conta da escola. Só que a conta da escola precisa que todo mundo tenha um e-mail, né? Um e-mail com o domínio @ifsp, tá? E não é todo mundo que tem. Então a gente vai ver se é possível todos os alunos aqui do curso eles terem um e-mail do IFSP. Se todo mundo conseguir, beleza. Vamos compartilhar o material por lá. Se não conseguir, né, eu vou adotar esse Classroom da minha conta pessoal mesmo e tudo bem. Por enquanto, tô gravando a aula, Wagner. Tô gravando a aula sim. Por enquanto, eu vou passando lá pelo WhatsApp. Eu já passei o primeiro notebook lá, mas quem estiver entrando hoje, né, eu compartilho novamente. E quando eu subir o vídeo para o YouTube, eu também mando o link lá.
ok? Então vamos aqui para a segunda aula. E estrutura condicional, então, nada mais é, né, do que o bloco if-else, né? Mas como que é a sintaxe do if-else aqui no Python, né? É a palavrinha-chave if, todo mundo aí já conhece, tá? No Python não tem aquele abre e fecha parênteses, embora eu possa colocar, tá? Mas se eu omitir, tudo bem também, ok? E aí então aqui, ó, eu coloco uma condição, tá? Então eu coloco aqui uma condição. O que é uma condição? Essa condição vai resultar num verdadeiro ou falso. Lembra lá da lógica booleana, né? Então a condição vai me resultar num verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, está chovendo hoje, né? É a condição. Se estiver chovendo hoje, eu não vou para a aula. Se não estiver chovendo, eu vou para a aula. Então, isso é uma condição, ok? No Python não tem o abre e fecha chaves, tá? Não existe isso aqui, embora vocês devem ter aprendido, né? Na linguagem C, na linguagem Java, C Sharp, PHP, JavaScript, né? Tudo é chaves. Chaves é o que define ali o bloco, né? O bloco da estrutura, ok? Em Python não é assim. O que dá início é o dois pontos, tá? Então é os dois pontos aqui que é obrigatório a colocar no final da estrutura, ok? E como é que eu sei o que está dentro, né? O que está dentro do código? Em Python é a indentação. Então eu sou obrigado a trabalhar com indentação, né? Indentação nada mais é do que o recuo aqui, ó. E aí eu coloco os comandos, né? Vou colocar aqui, ó, comando 1, comando 2. Opa! Eu e minha mania de apertar o Shift Enter, né? E aí comando 2 e assim sucessivamente, tá? Então, ó, o que mostra que o comando está dentro do if é exatamente, ó, a indentação. Então o Python ele te força a você, né, deixar o código ali de forma mais bonita, né, você fazer indentação. Eu sei que muitos alunos aí no começo de programação tem um pouco de resistência, né, ou até mesmo entender esse conceito da indentação, mas aqui em Python é importantíssimo, porque é o que define, né, o que está dentro de uma estrutura e o que está fora. Se, por exemplo, eu aqui dentro colocar um comando, né, ó, vou colocar um comando X e ele não está indentado, ó, está na mesma coluna que o meu if, isso mostra que esse comando aqui, ó, este comando está fora da estrutura if. Ok? Então é muito importante vocês entenderem isso, tá, pessoal? Então, resumindo, como é a estrutura condicional if, tá? Palavrinha-chave if, uma condição, tá? Que resulta em verdadeiro ou falso, e aí lá tem os operadores lógicos, né? Que você vê maior, menor, maior igual, menor igual, igualdade, desigualdade, tá? Todos esses operadores vai resultar num verdadeiro ou falso, então não vou entrar nisso, vou partir do pressuposto que vocês já sabem lógica booleana, tá? E aí vem os meus comandos, ok? Tranquilo? Eu vou mais ou menos copiar esse exemplo aqui, porque existe um outro cara, né, na estrutura do if. Lembra que eu até citei um exemplo, né? Se chover hoje, eu vou ficar em casa. Se não, né? Que aí vem do inglês else, tá? E aí o else, ele não é identado, tá? Ele é na mesma
na mesma coluna aqui com o meu bloco if, tá? Lembrando que o else ele não tem condição, tá? Isso aqui que eu estou fazendo agora está extremamente errado, tá? Vai dar erro. Eu venho aqui, ó, então se não, coloco 2 pontos aqui na frente e aí de novo os comandos, vou copiar aqui em cima só para poupar tempo, né? Não é uma boa prática copiar, mas vou colocar aqui na sequência 3 e 4. Então, ó, o else é uma outra alternativa, tá? Se a condição for verdadeira, se ela resultar numa verdade, ele vai executar o bloco do if, né? Vai executar os comandos do bloco do if e vai cair fora para as próximas linhas, tá? Vou até colocar aqui, ó, comando 5 e 6, que é para mostrar que está fora da estrutura, tá? Que está fora da estrutura. E aí, ó, se ele entrar no bloco do if, ele não executa o bloco do else e vai executar os comandos 5 e 6, né? Se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, né, ele vai executar o bloco do else com os comandos 3 e 4 e aí depois 5 e 6, né? Quem aí já está craque em programação, né, já está aí no segundo ano, né, ou no terceiro semestre, né, de programação, já sabe muito bem o que eu estou falando aqui, tá? Então essa é a estrutura condicional do if na linguagem Python. Ok? Depois, no final da aula, eu vou passar... Aliás, no final da aula não, né? Mais tarde, hoje, eu passo uma lista de exercícios para vocês fazerem. Não vai ser possível corrigir durante a aula, porque a gente tem 1h40 apenas, tá? Não vai dar para ficar corrigindo exercício. Mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês podem trocar figurinhas, né, lá no grupo do WhatsApp. E aí eu entro lá também para ajudá-los caso seja necessário. Mas eu vou passar exercícios para vocês o quê? Treinarem, né? Treinarem aí a linguagem na casa de vocês, tá? Que é muito importante em programação, né? Vocês treinarem a linguagem, a programar utilizando uma ferramenta, ok? Nesse caso aqui a gente está aprendendo a ferramenta Python. Ok? Deixa eu até colocar aqui o reticências não indentado, né? Porque senão pode achar que está dentro de algum bloco. E aí funciona da seguinte maneira, ok? Lembrando, depois eu vou colocar texto aqui, tá? Por enquanto eu coloquei só o código. E aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, um exemplo, tá? Um exemplo bem simples. É um exercício bem tranquilo aqui que eu vou fazer, que é mais ou menos o seguinte, né? Faça um programa que leia um número inteiro do usuário e retorne se é par, vou colocar aqui, ó, par ou ímpar. Bem simples, né? Só para também dar tempo da gente fazer aqui de forma fácil, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou ter que ler esse número, né? Então, lembra do comando input? Input. E aí eu falo o seguinte, ó, digite um valor, certo? Só que é lógico, ele vai digitar um valor numérico, né? A gente só sabe se é par ou ímpar diante de um valor numérico, né? E aí ele vai digitar um valor, sei lá, 13, né? Lembrando que o input, o retorno do comando é string, né? Então eu tenho que converter. Lembra que eu tenho que converter? Olha lá, ó, a saída do input vai ser a entrada da conversão. E tudo isso eu vou gravar numa variável chamada número, tá? Então tá aqui, ó, variável chamada número. Ok? Tudo bem até aqui? Então vou até comentar para ficar mais fácil, ó. Aqui eu estou fazendo a entrada de dados para o meu
programa. Agora eu vou fazer o processamento, né? O processamento dos dados. E aí o que é o processamento? Deixa eu dar um... Alô? Alguém falou alguma coisa? Beleza. Então, ó, e agora, para eu saber se o número é par ou ímpar, né? Eu vou fazer aqui um if, tá? O que vai ser esse if? Caso o meu número, né, o resto da divisão por 2 seja igual a 0, tá? Seja igual a 0, aqui, ó, vai ser o número par, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um print falando, ó, par. Simples assim, tá? Se a condição que eu estou colocando aqui, ó, se a condição que eu estou colocando aqui, ela for verdadeira, né? Número, o resto da divisão, né, por 2 for igual a 0, tá? Quer dizer que o meu número, esse número digitado, ele é par. Se não, né, ó, else significa se não, dois pontos, ó, vou até separar aqui para ficar mais legível. Então, se não é par, só sobrou o número ser ímpar, ok? E aí eu faço o print do texto ímpar, tá? Então, bem simples, bem fácil, né? Vou executar aqui só para nós vermos, né, o que vai acontecer. Então, ó, clicando aqui, ele executa o programa e vai mostrar o prompt aqui embaixo para mim, né? Vai mostrar a entrada de dados. Olha lá, ó, digite um valor, ó, exatamente o mesmo texto que eu coloquei aqui no input. Ó. Eu vou entrar com o valor 13. Nós, seres humanos, sabemos que 13 é ímpar, né? Na hora que eu apertar o Enter aqui, ele vai executar o resto do meu programa, tá? Por enquanto está travado no input, né? Eu não apertei Enter ainda, né? Ele fica lá. Na hora que eu apertar o Enter, olha lá, ó, ele converteu, atribuiu para minha variável e fez as contas. 13. O resto da divisão de 13 por 2 é igual a 0? Não, né? Então essa condição aqui, ó, deu falso, tá? Se deu falso, eu vou processar o bloco do if ou o bloco do else, né? Não precisam responder, mas se deu falso na condição, vai ser executado o bloco do else. E aí, ó, ele colocou o valor ímpar. Vamos testar agora o par, né? Então vou executar aqui novamente, ó. E agora eu vou colocar um valor par, né? Então, por exemplo, 148, tá? Nós humanos aqui sabemos que 148 é par. Vamos ver se o programa sabe. Na hora que eu apertar o Enter aqui, ó, tá lá, par, né? Então, exemplifiquei aqui para vocês como é, né, uma estrutura if no Python, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas Ricardo, isso aqui você está testando duas possíveis condições, né? E se fosse três possíveis condições, como que eu faço isso, tá? Então vamos fazer mais um exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, faça um programa que leia um número do usuário e informe se este número, tem hora que eu vou acentuar, tem hora que eu não vou, viu, pessoal? Só informe se este número é positivo, negativo ou neutro, tá? Perceba que existe uma diferença do exercício de cima, né? O exercício anterior, ele me dá duas possíveis condições, ou par ou ímpar. Aqui nesse exercício, são três condições, ou positivo, ou negativo, ou neutro, né? Então tem uma possibilidade a mais. Opa, ele acabou executando aqui, deixa eu... Minha mania de apertar Shift Enter, né? Então vamos lá.
Mesma coisa, número recebe o int, né? Que vai converter quem? O input. E dentro do input vai ter o quê? Digite um valor numérico, tá? E aí, ó, se esse número for maior do que zero, ele é o quê? Eu sei que ele é positivo, tá? E aí eu vou fazer o quê? Print o texto positivo. Então vou colocar aqui, ó, positivo. Como é que eu faço um if else, né? Como é que eu faço, aliás, um else if, né? Como é que eu faço um else if? Assim, né? No Python, ele tem uma estrutura um pouco mais fácil, tá? Ao invés de escrever else if aqui, é só elif, tá? Vou dar um enter aqui só para separar, tá? E aí o elif, ele tem, né, uma condição aqui, ok? E aí se o número for menor do que zero, aí eu sei que ele é, comentar aqui, ó, negativo, ok? E aí eu printo o texto negativo, tá? Então aqui, ó, tem uma nova estrutura, tá? Que é o elif. O elif nada mais é do que uma simplificação de else if, tá? E aí a gente sabe que else if tem uma condição na frente, tá? O único que não tem essa condição na frente é o else, né? Que nesse caso aqui, ó, se o número ele não for positivo e nem negativo, só sobrou, né, para ele ser. Deixa eu separar aqui só para ficar claro para vocês, né? O dois pontos. E aí, se não for positivo nem negativo, só sobrou para o número ser neutro. Caramba, tá difícil escrever o neutro aqui, hein? Print o texto neutro. Oi, pode falar. No caso, então, eu poderia, como se no exemplo anterior você falou que só tinha o if e o else. Então, Isso. naquele exemplo não tinha o neutro. Mas no caso, se eu tenho três opções, o else passaria a ser o neutro e o if passaria a ser o negativo. Seria isso? É que aqui nesse exercício nós temos três possibilidades para um número, né? Ele ser positivo, negativo ou neutro, tá? Professor, eu poderia fazer três ifs? Pode, tá? Sem problema nenhum. É uma forma de resolver o problema, ok? Aqui a intenção desse exercício era exatamente mostrar essa estrutura elif, que faz parte do if, tá? Se você pegar uma outra, vou colocar aqui, né? Se você pegar uma outra linguagem, tá lá, ó, if, tem a condição, abre e fecha. O que eu faço aqui? Else, if, e aí condição, abre e fecha, até eu chegar num else, certo? Isso aqui que eu estou mostrando, ó, é uma outra linguagem, tá? Não tem essa estrutura aqui, if, else if, poderia ter mais else if aqui, ó. Tá? Então, assim, em programação isso pode acontecer. Aqui no caso, ó, quantas possibilidades para um dado, né? 1, 2, 3 e 4. É que não vem nenhum exemplo aqui na minha cabeça de 4 possibilidades, né? Mas eu estou substituindo, né? No Python não tem esse else if aqui das outras linguagens. Ele é uma abreviação de elif, tá? É apenas isso. E ele tem condição. Ele tem uma condição aqui na frente, tá? Sanei a sua dúvida? Sanou, professor. Opa! Então é só para que nada. Qualquer dúvida, pessoal, pode parar a aula aí, né? Podem ver que eu não estou vendo o que está acontecendo lá no Meet, tá? Pode parar a aula que eu faço a explicação, tá bom? Então o elif nada mais é do que uma redução, né? Uma simplificação do else if, tá?
Ah, aí vocês podem perguntar, mas e Ricardo, as outras linguagens, né? Existe o comando switch, tá? Existe o comando switch nas outras linguagens, certo? E como que funciona, né, o comando switch em Python, tá? Aí eu vou dar uma notícia para vocês. Não existe o comando switch no Python, tá? Não tem switch na linguagem, ok? O que ele tem, ele lançou agora, acho que foi a partir da versão 3.7, né, 3.6, algo assim, alguma coisa muito parecido com o switch, tá? Que se chama match. Deixa eu colocar aqui, ó, match, tá? Só que o match, ele é muito mais completo do que a gente conhece sobre o switch, né? Quem conhece switch, perto do comando match, que agora tem nas versões mais novas do Python, o match é muito completo, tá? Eu consigo fazer comparações de todos os tipos, eu consigo montar uma estrutura em cada, vamos dizer assim, mais ou menos em cada case, né, do switch no match. Então, assim, ele é bem completo, tá? Se vocês procurarem na documentação do Python, vou até procurar aqui com vocês, comando match no Python. Match case, ele chama match case, tá? Tem bastante coisa falando dele aqui, ó. Deixa eu procurar. Aqui nesse site não fala muita coisa também não. Vamos ver nesse site hashtag aqui. Mas tá em um vídeo, né? Mas ele é bem completo, tá? Ele é um pouco parecido, mas isso é a versão mais simples dele, né? Ele tem uma versão... Ele tem algumas maneiras aqui mais... que eu consigo trabalhar. Aqui também está mostrando só a parte mais simples dele, né? Só para mostrar aqui para vocês, então vamos usar o comando match, tá? Então vou vir aqui. Então não existe o comando switch no Python. E sim, muda a palavra-chave, né? A palavra-chave para match case, né? Match case. Ok? Então vou só colocar aqui um exemplo dele para vocês, ó. Então, por exemplo, venho aqui e coloco a variável e aí depois a mesma coisa, né? Case, um valor, ele executa os comandos. Case, eu vou colocar aqui, ó, comando 1 e valor 1. Case, um valor 2, ele executa o comando 2. E assim sucessivamente. Eu só não lembro, não sei se tem o default dele aqui. Eu não sei se ele tem um default. Mas basicamente ele né, desta maneira, ele tem essa sintaxe aqui. Volto a dizer, tá? Ele é muito mais completo do que o exemplo que eu vou colocar aqui, tá? Então vamos supor, né, tem a variável dia, que se for um valor, vamos colocar o valor 3 aqui, se match, né, de dia, case 1, eu faço um print domingo.
ok? E aí vou fazendo para todos os dias, né? Agora até escrever cada dia, né? Segunda, terça. Eu vou colocar no notebook, porque aí depois qualquer coisa vocês podem estudar, pesquisar, né? A partir daqui. E aí, sábado. Então, caso 7, caso 6, 5, 4, 3, 2. Deixa eu só ver o que ele fala aqui. Não tem, né? E aí, se eu rodar, tá falando que a sintaxe está errada. Mete dia, 2 pontos. Aonde que tá errado, né? Se alguém estiver vendo aí, me fala. Print domingo. Será que não pode ter? Talvez. Não deve ser isso também não. A sintaxe, será que o case, o case está escrito errado. Desculpa, pessoal, agora que... Então, ó, executando aqui, ele mostra a terça-feira, porque o dia 3 corresponde ao valor 3 e o 3 é terça-feira, tá? Um exemplo simples aqui só para... Volto a repetir, o match é muito mais complexo do que isso, tá? Bom, vamos para... Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Se não der e-mail institucional, abre turma no Moodle. Então, Henrique, precisaria criar um curso lá, né? Precisaria criar um curso lá no Moodle. Eu não sei quem que cria, se é a CTI, se é eu mesmo consigo criar. Tá? Aí qualquer coisa é ir pro Moodle, né? Porque daí você tira da sua conta pessoal, né? Exatamente. Eu não queria misturar, né, da conta pessoal aqui com as aulas, né? Mas caso não dê certo mesmo, aí a gente vai pro Moodle mesmo e aí eu posto tudo lá. Mas obrigado, viu, Henrique, pelo esclarecimento. Fechar aqui. Então essas são as duas estruturas condicionais. Depois eu vou mudar o nome aqui. Essas são as duas estruturas condicionais que existe no Python, tá? O comando if, elif, né? E else, ok? E o comando, a estrutura, né? Eu falo comando, mas deixa eu melhorar isso aqui, né? Estrutura, que aí pode achar que é apenas um comando, né? É a estrutura match. E eu não coloquei aqui estrutura if. Depois pode deixar que depois eu conserto tudo isso aqui, tá? Indo um pouco mais para frente, eu tenho as estruturas de repetição, tá? Estruturas de repetição. Deixa eu colocar aqui em negrito. Para que servem as estruturas de repetição, né? Caso tenha uma situação que esteja ocorrendo, repetindo, né, N vezes, né, um certo valor de vezes, eu não vou ficar, né, de certa forma ali copiando e colando, né? Então tem uma estrutura que ele repete, né? Nas outras linguagens é o for, o while, né? Todos têm praticamente o mesmo nome para as estruturas, tá? Aqui não é diferente,
ok? Então eu tenho a estrutura for e while, ok? E como que funciona a estrutura for e while? Como que é a sintaxe deles, né? Então a palavra-chave for aqui é bem diferente das outras, né? Das outras linguagens. Quem já aprendeu C, Java, JavaScript, né? Já viu que o for nessas linguagens... Ai, caramba. O for nessas linguagens, ele possui a seguinte sintaxe. For, uma variável de início, tá? Vou chamar aqui de inicialização da variável, tá? Separado por ponto e vírgula a condição, tem que ter uma condição de parada, e o terceiro é o passo, né? Isso nas outras linguagens, tá, pessoal? Aqui na linguagem Python é bem diferente. Deixa eu subir aqui, né? A sintaxe é for, uma variável, tá? A palavra-chave in, e aqui na frente, ó, eu vou colocar, não sei se alguém está chamando, permitir. Aqui na frente eu vou colocar aqui, ó, uma sequência, tá? A gente vai ver aqui alguns comandos que geram essa sequência, tá? Em Python, então, é apenas isso, ok? Simplesmente uma variável, a palavra-chave for, uma variável, a palavra-chave in, uma sequência e 2 pontos na frente, né? Toda a estrutura pode ver que tem 2 pontos na frente. E aqui, ó, eu idento e coloco os comandos, tá? Comando 1, copiar aqui, ó, comando 2, e para simbolizar que tem mais comandos, vou colocar aqui uma reticências, tá? Então percebam, também é identado, tá? É que aqui o espaço está pequeno, mas também está identado. E aí eu estou mostrando, né, que esses comandos eles estão dentro da estrutura for, tá? Professor, mas o que é essa sequência aí, né? Como é que eu gero essa sequência? Eu gero da seguinte maneira, através de um comando chamado, né? Tem outras formas, mas a princípio existe um comando chamado range, tá? E o range... Professor, Oi? esse comando pode ser mais à direita da tela? Não tem problema? Na questão do indentado. Se eu colocar o comando mais à direita, não vai interferir. Não, por exemplo aqui, ó, qual é o que você faz, né? Vamos supor, eu tô com o comando 1 aqui, né? Eu dou um Enter e apenas um tab. Certo, mas se eu quiser colocar mais à direita, não tem problema. Se quiser você falar mais um aqui... Isso. Cara, sabe que eu nunca testei isso? A gente já vai testar isso então agora há pouco. Tá, obrigado. Eu acredito, eu vou chutar antes de testar, tá? Eu acredito que dê problema. Eu acredito que dê problema. Não estou te afirmando, tá? A gente vai testar. Mas eu acredito que dá problema. Teria que ser um tab acima da estrutura. Ok? Ok. Obrigado. Mas vamos testar. E aí, pessoal, o comando range, né, vou até colocar ele aqui, ele tem 2 parâmetros. Aliás, ele tem 3 parâmetros, que é o início, o parâmetro fim e o parâmetro passo. Muito parecido com o for que a gente já viu das outras linguagens. Tá? Então, vou mostrar exemplos aqui para você e vamos testar o que o nosso amigo acabou de falar. Então acho que é a primeira coisa, né? Então, ó, for, vou colocar o nome de uma variável aqui, né?
Todo mundo usa a variável i. Então vamos voltar aqui com a variável i, a palavra in e o comando range, tá? Passando aqui, ó, você pode ver que ele até mostrou, ó, ele começou a mostrar aqui a documentação, né? Ó, ele carregou. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de novo, né? Clicando aqui, não foi. Então vamos lá. O início, vamos supor, eu quero, mostrou agora aqui, ó. Ó, range só a parada ou range começo, fim e o passo, tá? Então tem duas maneiras de eu definir o range. Vamos mostrar todas elas, tá? Vamos começar pela segunda aqui, né? Que é para mostrar o início, o fim, né? O início, a parada e o passo. Então, ó, o início eu quero que vai de 0 até 10, né? Vamos por esse caminho primeiro. Vem aqui, ó, print a minha variável i. Então, o que ele vai fazer basicamente? Né? O meu comando range, ele vai criar uma sequência, vou até colocar aqui na frente, ó, criar uma sequência de números de 0 até 10. Esse 10 aqui, eu vou falar que não é 10, tá? Ele vai criar uma sequência de 0 a 9, porque o último aqui, ó, ele não é incluso, tá? Se a gente rodar aqui, ó, mostrou ali, ó, de 0 até 9, tá? Então, ó, o range nada mais é que ele vai criar uma sequência, uma lista, né, de 0 até um valor. Lembrando que esse valor aqui, último, ele não é incluso, né? A gente colocou 10, ó, mas não apareceu 10. Se eu quiser mostrar até 10, eu venho aqui e tenho que colocar o 11, né? E aí ele vai até 10. Ok? Então, o range é um comandinho simples, né, que ele mostra ali para mim. Se eu quiser o passo padrão é de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3, está dando de 1 em 1. Se eu quiser um passo, por exemplo, de 2 em 2, ó, ele vai mostrar 0, 2, 4, né? Então, só colocando, executando aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ok? Então, ó, início, fim e o passo. Ok? Então, bem tranquilo, nada fora do normal aqui, né? E aí ele tem uma outra maneira, que é colocar apenas o stop, né? Apenas o final, né? E aí o final nada mais é, se eu colocar só isso aqui, ó, ele vai começar em 0 e vai até 10, né? Lembrando que o 11 não é incluso. Então, executando aqui, ó, tá lá, de 0 até 10. Então, é duas maneiras aí de você utilizar o comando range, ok? Eu vou colocar aqui as outras maneiras, tá? Então, vou vir aqui, ó. Então, aqui eu tenho um for, né, que vai com um range de 0 até 11. Vou copiar e colar só para nesse de baixo eu colocar o passo de 2 em 2. Olha lá, cria uma sequência de 0 até 10. Caminhando, não sei nem se é o termo correto, de 2 em 2, tá? Só para minha mania de Shift Enter. E, por fim, ó, eu só... Incrementando. Boa, muito obrigado quem falou. Incrementando. Muito obrigado. E aqui, ó, o segundo range, só colocando o final, cria uma sequência que inicia de 0 até 10, né? Aqui também é 10. E aqui também é 10. Tá? Então, só mostrando aqui como fazer o range, tá? Mas ó, a estrutura for em Python é isso, tá?
é isso aqui, não foge, né, muito da... Eu posso trocar esse range, tá? Mas eu não vou ensinar isso agora. A gente tem que aprender listas primeiro, porque aqui ele aceita ou o comando range, que cria sequência, ou ele aceita listas. Mas as listas a gente vai ver aí numa próxima aula, e aí eu vou mostrar para vocês aqui utilizando a lista, tá? Por enquanto só aprendendo com o range mesmo. E aí, ó, ele gerou aqui para mim, ó, o primeiro de 0 até 10, depois de 0 até 10 percorrendo de 2 em 2, e eu não executei com o último, né, se eu não me engano, acho que é isso. Olha lá, ó, também mesma saída, indo de 0 a 10, tá? Então a estrutura for, ela é bem simples, tá, pessoal? Não tem erro, ok? Professor, Oi, pode perguntar. é possível colocar um if dentro do for? Sim, sim. Isso, né, lembrando que em qualquer linguagem existe essa possibilidade de você colocar estruturas dentro de estruturas. Por exemplo, você pode colocar um for dentro de um for, você pode colocar um if dentro de um for, você pode colocar um for dentro de um if, né? Então, tudo aí que for necessário para você solucionar o problema, né, é válido. Tá ok? Então você pode colocar estruturas dentro de estruturas. Você pode colocar dentro de um for, colocar o match, né? Então isso não há restrição com relação a isso, ok? Bom, deixa eu ver. Eu só queria limpar a saída, beleza? Tá? Então deixei aqui as maneiras de se usar o comando range. E agora aqui, deixa eu apagar essa saída, essa célula. Eu mostrei o for para vocês, né? Aqui a estrutura for e tem a estrutura while. Deixa eu colocar aqui entre o código, né? Que também é muito parecido das outras linguagens que vocês já devem ter visto, né? Palavrinha-chave while. Não é necessário colocar parênteses. Aqui eu coloco uma condição, né? Condição de parada, isso é importante, tá? 2 pontos. Eu estou colocando os 2 pontos aqui separados só para, né, para enfatizar aí para vocês, mas pode colocar junto aqui, tá? E eu vou aproveitar aqui, vou copiar esses caras, Ctrl C, e aí, ó, um tab. E aí eu coloco aqui. A gente não testou, né? Verdade, ó, não testamos lá a pergunta do nosso amigo, né? Vocês verem que eu sou bem esquecido, tá, pessoal? Mas vamos testar agora. Então, ó, de novo, palavra-chave while, uma condição de parada, 2 pontos para delimitar ali a estrutura. Os comandos estão, ó, dentro de um recuo, né? Para dentro, tá? Então basta apertar uma vez o tab. E aí agora, ó, vou testar antes que eu esqueço, tá? Vou comentar para não executar os outros aqui, ó. Vou comentar, tá? Depois eu descomento. Se eu vier aqui, ó, e colocar mais um tab, eu acho que vai dar problema. Estou errado, né? Então, olha lá, ó. Quem quiser colocar 2 tabs sem problema nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se já exagerei aqui, ó, e não tem problema nenhum. Ele identifica que está dentro da estrutura. Então, a minha suposição, achando que ia dar erro, né, tá totalmente errada, tá, pessoal? Eu posso aqui, então, de certa forma, dar quantos recuos eu quiser, ó, né, que vai funcionar da mesma maneira, tá? Respondido aí a dúvida, meu amigo? Responde, professor. Obrigado. Nada. Então, voltar lá. Eu vou colocar um tab só, tá? Sou meio Caxias com relação a isso, né? Vou colocar um tab apenas. Mas a gente viu que é possível fazer com vários, ok? Limpar a saída aqui. Olha o trem.
Vou colocar aqui mais um trecho de código, mostrando agora a estrutura while, tá? Lembrando que o while, ele não é, né? Ele não tem essa variável aqui que eu posso, ela é atribuída ao longo da repetição, né? O while, ele já vem aqui com uma variável antes, ó. Eu posso vir aqui, ó, variável A recebe 1, tá? E aí, ó, enquanto a variável A for menor do que 10, tá? Eu vou printar a minha variável A e vou incrementar essa minha variável. Porque essa minha variável, ela tem que, de certa forma, né, ela tem que passar de 10 em algum momento, né? Ela não pode ficar 0 ou 1 para o resto da vida, porque senão eu vou entrar num loop infinito, tá? Então, aqui, ó, percebam, e é o que eu falo para os meus alunos, né, de programação, o for, ele, de certa forma, ele cria uma sequência que tem um início e um fim, né? Ou pelo menos um fim, tá? Então, é muito difícil você cair num loop infinito. No while, isso já é mais fácil acontecer, tá? Então, eu falo para meus alunos, fiquem atentos quando estiver trabalhando com while, para não entrar num loop infinito, tá? Porque senão vai ficar, dependendo da máquina aí, trava tudo, né? Fica 100% do processador sendo utilizado, você não consegue mais parar, né? E aí tem que reiniciar a máquina, ok? Aí não é A menor que 10? Oh, meu Deus, hein? Tem toda a razão, meu chapa. Tá certo. Menor Senão que cai 10. no loop infinito. Exatamente. Tem toda a razão, tá? Então, erro meu aqui, obrigado. Vão corrigindo, viu, pessoal? Qualquer coisa que for acontecendo aqui, vocês já vão compilando o código, né? Às vezes acontece essas coisas mesmo, tá? E aí o nosso amigo falou e tá totalmente certo, né? Enquanto o meu A for menor do que 10, eu mostro e incremento. Vai chegar algum momento que o meu A vai valer 11, né? E aí na hora que ele valer 11, 11 é menor do que 10, é falso. E se ele é falso, ele cai fora e aí ele mostra aqui, ó, por exemplo, encerrando o programa. Tá? Se a gente executar aqui, ó, tcharam, print não, né? Oh, meu Deus. Tá lá, ó. Então de 1 até 9, né? Teria que ser igual aqui se eu quisesse mostrar o 10. É menor ou igual, né? Rodar novamente. Então tá lá, ó, de 1 até 10. Na hora que foi falso aqui, né? Ele cai fora da estrutura while, né? E o while do inglês, né? Que é enquanto. Então, enquanto A menor do que 10, eu vou executando os comandos, tá? E essa é a nossa estrutura de repetição while, ok? Aí vocês podem me perguntar, professor, mas nas outras linguagens tem o do while, né? Deixa eu até escrever aqui para o pessoal às vezes vai comentar, né? A estrutura, vou separar entre vírgula, mas só para falar que não existe, tá? O do while, né? Deixa eu colocar tudo maiúsculo aqui, ó. Do while, né? Existe na linguagem C, se eu não me engano, em Java também tem, né? Se eu não me engano, o JavaScript também tem, PHP tem também. Aqui não tem, tá? Em Python não temos essa estrutura do while, tá? Do while. O Python tem apenas o for e o while. Ok? Então, só para deixar claro aqui para vocês, existe apenas essas estruturas aqui. Ok, pessoal?
Alguém tem alguma dúvida? Queria falar alguma coisa? Mas acho que se tiver condições que não estiverem dentro da estrutura, dá erro. Peraí, deixa eu só ver. O Juan fez uma pergunta aqui muito legal, cara. Todos deveriam estar com o mesmo tab? Vamos testar isso, né? Muito boa pergunta aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Ó. Aqui, já que temos dois comandos, né? O print ele tá mais para frente e o meu A tá apenas um tab, né? Será que ele roda isso? Cara, eu não sei responder. Olha lá, ó. Existe aí, ó, não dá um match nas indentações, ó. Tem alguém que está um nível fora, tá? Então não está batendo aqui, ok? Então se eu colocar agora o segundo no mesmo nível, né, do que o primeiro comando, aí roda perfeito, ó, tá? Então uma boa pergunta feita pelo Juan, né? E aí é interessante. Então os dois comandos, né? Aliás, os comandos que estiverem dentro da estrutura, eles devem estar no mesmo nível, né, de indentação, tá? Não pode estar um fora do outro. Né? Pode ver que ele já até reclama aqui, né? Ó. Ele já até acha meio ruim aqui, ok? Então, muito legal essa pergunta e eu não saberia responder, né? Sou bem sincero aqui, porque como que eu faço, né? Como eu já disse, eu sou bem Caxias, né? Então, aqui para mim é um tab só, né? Nunca vou dar dois ou mais do que isso para mostrar que está dentro de uma estrutura. Então, eu nunca testei essas situações, né? Mas bem legal aqui, vivendo e aprendendo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá falando que o link não está funcionando do Classroom. Deixa eu ver se esse Classroom aqui é da minha conta pessoal. Aqui ó, falando que turma não encontrada, né? Se eu não me engano, é que eu tô tentando acessar por... Aqui ó, eu tenho esse Classroom, né? Essa sala a minha intenção era compartilhar aqui, mas nem todo mundo consegue entrar aqui, né? Só temos 6 alunos só, né? Mas calma que a gente vai resolver essa situação o mais rápido possível e aí eu coloco lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp, pra gente, ou vai ser o Moodle da escola, ou vai ser o Google Classroom, a gente dá um jeito de compartilhar essas informações aí, tá joia? A única coisa que eu peço para todos vocês que estão na aula é entrar aqui ó, no WhatsApp, tá? Que a Raíssa colocou. Esse vai ser a nossa forma de difundir informações, tá? Então eu vou colocar os notebooks ali novamente, vou colocar link para o vídeo na hora que eu subir no YouTube, tá? Então só fiquem atentos no WhatsApp e lá a gente vai conversando. No PyCharm acho que dá problema. Gabriel, não sei, nunca usei PyCharm, tá? Já usei Python no Visual Studio, já usei Python aqui no notebook, naquele programinha do Idle. Tô testando aqui no notebook e não deu problema, né? Então eu imagino que em outras plataformas, né, no PyCharm, que é uma IDE, no Visual Studio, que é apenas uma IDE, não tenha problema também, acho, tá? Não sei aí como, tem que alguém testar e ver pra gente. O link do Zap não está funcionando pra mim. Eita, e agora, hein? Aí eu confesso pra você que eu não sei como depois, ó, faz o seguinte, deixa o seu número, né, ou quem é o administrador, colocar aqui novamente, tá? Olha lá, para o Wagner também não está funcionando. Mesmo com desinstala, instala de novo, aí funciona. Aí eu já não sei o que é, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer um exercício.